sequência ao nosso trabalho em relação às questões de direitos humanos, vamos resolver agora mais questões, explorando especialmente o Pacto de São José da Costa Rica, observando o que há na literalidade desse diploma legal e, obviamente, dando atenção àquilo que é cobrado pela organizadora da nossa prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no quadro e observar o que nós temos na nossa primeira questão. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito ao gozo de condições de trabalho justas, favoráveis que assegurem, entre outros aspectos expressamente previstos. 2 pontos. Tá, vamos parar para pensar aqui um pouco e raciocinarmos um pouco. Quando a gente olha para a Carta Internacional em relação aos direitos humanos, ali nós encontramos uma estrutura normativa que é composta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Direitos Sociais e Direitos Culturais. Então são 2 pactos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso foi editado, obviamente, para trazer a universalização, a internacionalização dos direitos humanos, impondo ali àqueles que aderirem a esses pactos, impondo a obrigatoriedade, a vinculação. Isso quando eu olho para o sistema global de proteção dos direitos humanos. Quando a gente olha para o sistema regional, especialmente o interamericano, nós vamos encontrar na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, exatamente a representação que eu tenho no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Portanto, são direitos de primeira geração que foram representados no Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, houve a edição do Pacto Adicional, que é o Pacto de San Salvador, e nesse Pacto Adicional de San Salvador é que está previsto os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, aquilo que nós encontramos no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi retratado no Pacto de São José, no Pacto de San Salvador, que é um pacto adicional que compõe a estrutura normativa do sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos. E a questão está perguntando exatamente sobre isso. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é representado em âmbito regional no sistema interamericano pelo Pacto de San Salvador. Essa é a questão que é trazida. Agora vamos lá. Se estamos falando de direitos econômicos, sociais e culturais, a gente sabe muito bem que estamos nos deparando com direitos de segunda geração, que são direitos prestacionais. São aqueles que não são auto-aplicáveis, depende de uma atuação do Estado, uma atuação estatal, uma atuação positiva do Estado, diferente dos direitos políticos e civis, que são direitos de primeira geração e que gera em relação ao Estado a necessidade de um Estado absenteísta, a necessidade de um Estado que se mantenha inerte, preservando o interesse individual, preservando a esfera jurídica individual. Mas vamos observar o que a questão nos traz, lembrando que ali está falando do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, portanto, são direitos de segunda geração, são direitos prestacionais, não são auto-aplicáveis, dependem de uma atuação estatal. Vamos lá. Vamos observar então novamente o texto. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito ao gozo de condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem, entre outros aspectos, expressamente previstos. Então, 2 pontos. Está falando do quê? De condições de trabalho. Vamos observar o que o pacto nos traz em relação a isso. Artigo 7º. Os Estados partes do pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que asseguram especialmente, 2 pontos, e aí nós vamos ao item I. Um salário equitativo e uma remuneração igual para o trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Em especial, em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por um trabalho igual. É isso que nós encontramos.
Agora vamos observar a relação que nós temos aqui. Proteção contra demissões injustas, arbitrárias e unilaterais. Isso nós não encontramos de maneira expressa no pacto. Proibição de demissão em massa, sem prévio acordo coletivo. Garantia às mulheres de perceber a mesma remuneração a dos homens por trabalho igual. Gabarito é letra C, exatamente o que nós encontramos no artigo 7º, a linha A, inciso 1º do pacto, tá certo? Então, gabarito, letra A. Aí fala descanso semanal remunerado e férias remuneradas não inferiores a 7 dias, o que eu não encontro no pacto, gabarito aí é letra C. Então, cobrando a literalidade do pacto. Vamos à próxima questão, observando aqui, deixa eu abrir ela aqui no quadro, para a gente tratar dessa próxima questão. Vamos lá. No que concerne ao direito à vida previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar que o direito à vida ele é sempre objeto de questionamento, levando em conta o que há no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando se fala do direito à vida, muito se pergunta a respeito da pena de morte, se ela é admitida. Vamos lá, vamos aqui pensar da seguinte maneira. O nosso pacto, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela parte de um pressuposto, de que certos estados admitem a pena de morte. E aí estabelece certas condições para que haja a implementação de uma pena de morte neste caso. Então, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos foi instituída, já havia estados que previam ali a pena de morte. O que vem a convenção? Ela vem trazer condições ou requisitos para que se mantenha essa possibilidade nos estados que admitiam, quando da edição da convenção, a pena de morte. Mas de forma expressa, o que vem a convenção diz, olha, se determinado estado não previa, agora que a convenção foi instituída, não poderá prever. Se determinado estado vem abolir a pena de morte, não pode reinstituí-la. Mas se o estado a prevê e a mantém, poderá cumpri-la e executá-la desde que nas condições estabelecidas no Pacto de São José da Costa Rica. Então, ali nós temos a possibilidade, sim, de termos pena de morte. É possível, mas vamos observar o que nós temos na questão e o que nós temos no Pacto de São José da Costa Rica. Vamos observar o que tem lá no Pacto primeiro. Olha, artigo 4º, direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Essa é uma expressão muito importante, não é desde o nascimento, não. É desde a concepção. Ninguém pode ser privado da vida de forma arbitrária. Item 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento à sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena promulgada antes de haver o delito sido cometido, tampouco se estenderá sua aplicação aos delitos aos quais não se aplique atualmente. Item 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido. Item 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada para os delitos políticos, nem a delitos comuns conexos aos delitos políticos. Item 5. Não se deve impor pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18, maior de 70, nem poderá ser aplicada esta pena à mulher em estado de gravidez. Então, aqui eu tenho o regramento básico em relação à pena de morte. Vamos voltar à questão. Item A. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelo cometimento de crime de genocídio? Errado. Olha o que diz. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só pode ser aplicada ou imposta pelos delitos mais graves. Não fala genocídio. Então, letra B, errada. Letra A, errada, perdão. Letra B. Toda pessoa condenada à pena de morte tem direito de solicitar anistia,
que deverá ser imediatamente concedida. Vamos olhar o texto. Olha o item 6. Toda pessoa condenada à pena de morte tem direito a solicitar anistia, indulto e comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante decisão da autoridade competente. Ou seja, é possível pedir anistia, é possível pedir o indulto, é possível pedir a comutação, mas isso não é certo que eu vou obtê-la. Tendo pedido, a pena de morte não será executada enquanto esse pedido não for apreciado em definitivo pela autoridade competente. Então, a alternativa, ela também está errada. A alternativa C, errada também. Alternativa B, né? Errada. Alternativa C. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada, independentemente da natureza do delito cometido. Errado, já vimos que é possível. E letra D. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos aos delitos políticos. Perfeito. É exatamente o que eu tenho no item 4 do artigo 4º. Em nenhum caso poderá ser aplicada a pena de morte a delitos políticos, nem a delitos comuns e conexos aos políticos. Portanto, gabarito da nossa questão, alternativa D. Então, o que eu quero que você preste bastante atenção é no fato de que esse tema, direito à vida, pena de morte, direito à vida e pena de morte, ele é muito cobrado nas provas que tratam a respeito de direitos humanos. Então, a gente tem que ficar atento, levando em conta o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. Vamos lá, vamos à nossa próxima questão. Vamos ver o que nós temos na próxima questão. Vamos abrir a tela ali. É instrumento internacional entre os países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos, e que foi subscrito durante a Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos em 1969. Entrou em vigor em 1978, sendo atualmente uma das bases do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Consagra, agora grife essa parte que é muito importante, olha. Consagra diversos direitos civis e políticos, entre outros, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, o direito à vida, o direito à integridade pessoal, à liberdade pessoal, garantias judiciais, proteção à honra e reconhecimento à dignidade, à liberdade religiosa, à liberdade de consciência, à liberdade de pensamento e de expressão e o direito de livre associação. Tá? Vamos conversar sobre isso. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é um sistema regional, ele tem como pilastra normativa o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela retrata o que nós temos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, eu posso afirmar que a Convenção de Direitos Humanos é uma das pilastras, a mais densa delas, dos aparatos ou do aparato normativo do Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos. Tá, então esse é o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala de direitos civis e direitos políticos. Ali nós não temos direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Estes estão previstos num pacto adicional, que é o Pacto de San Salvador. Então, no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós encontramos direitos civis e direitos políticos. Vamos voltar à questão e observar as palavras-chave que nos interessam. Observe. Instrumento internacional entre países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos. Entrou em vigor em 78. Trata de direitos civis e políticos. Estamos falando de quem? Evidentemente, da Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, do Pacto de São José da Costa Rica. Gabarito letra D. Questão bastante interessante, basta a gente observar as características principais da estrutura normativa do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Interamericano, que é o que nos interessa neste caso. Vamos lá, eu tenho uma outra questão, deixa eu ver o que nós temos aqui adiante.
Agora, muito cuidado, olha o que diz a questão. Acerca da Convenção Americana dos Direitos Humanos, é incorreto. Ele quer, preste atenção, o que é errado, tá bem? Ele quer aquilo que é errado. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Isso está correto. É o que eu tenho no Pacto de São José da Costa Rica. Se está correto, não é o que me interessa. Letra B. A convenção... Opa, deixa eu colocar no quadro ali. A Convenção Americana prevê determinadas diretrizes de interpretação em seu artigo 29, entre os quais o princípio pro persona, ou seja, a favor da pessoa. Perfeito, é exatamente o que eu encontro na Convenção Americana de Direitos Humanos. Letra C. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida, a qual deve ser protegida pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Opa, aqui parece que tem um problema. Quando a gente olha, deixa eu voltar aqui no quadro. Quando a gente olha para o artigo 4º, inciso 1º, ele diz: toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da concepção, não é desde o momento do nascimento. Portanto, quando fala em nascimento, está errado o item. Se o item está errado, ele é o gabarito da nossa questão. Letra D. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que haja abolido a pena de morte. Perfeito. O Pacto de São José da Costa Rica proíbe a instituição da pena de morte nos estados que houver anteriormente extirpado esse tipo de pena do seu ordenamento jurídico. Então, o direito à vida ele é protegido desde o nascimento? Não, o direito à vida é protegido desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção. Daí, evidentemente, surge a questão a respeito do direito à vida em relação ao nascituro, à vedação ao aborto. São vários institutos que estão ali circundando essa proteção direcionada desde a concepção àquele que está, obviamente, sendo gerido. Tá bom? Então vamos lá. Gestado, né? Sendo gestado. Agora, vamos observar aqui uma outra questão que nós temos. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, toda pessoa acusada de delito tem direito de que se presuma a sua inocência, enquanto não se prove legalmente a sua culpa. Durante o processo, todo acusado tem a plena igualdade de, vamos lá, letra A, de ser assistido por tradutor mediante pagamento? Errado. É independentemente de pagamento. Letra B. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo. Perfeito. Podendo declarar-se culpado? Na realidade, quando se fala de direitos na Convenção Americana de Direitos Humanos, ali está dito: eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, mas também não sou obrigado a confessar. Então, é óbvio que ele tem a liberdade de escolher. Pode até confessar o delito, mas isso não está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos observar o texto da lei. Vamos dar uma olhada lá no texto. Olha, nós estamos falando exatamente desse item aqui, ó. Direito do acusado, deixa eu ver. Concessão, tal. Aqui, e letra G. G. Direito de não ser obrigado a depor contra si, nem a confessar-se culpada. Ponto. Então, o item ali está errado, o item B está errado. O item C, garantia de prévia comunicação e comunicação pormenorizada da acusação. Então, tem direito à garantia de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Vamos dar uma olhada no quadro. É exatamente o que eu vou ter aqui, olha. Prévia comunicação, então vamos lá. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação que lhe é formulada. Portanto, o gabarito que nós temos é a letra C. Letra D. O direito de defender-se por meio de um defensor de sua escolha, não podendo a defesa ser feita pessoalmente. Muito cuidado para não confundir com matéria processual penal. Na verdade,
O instituto da autodefesa a gente encontra no nosso processo através do interrogatório, quando o réu é interrogado pessoalmente, tá? Então ele pode sim se autodefender. A defesa pode ser até técnica se ele for advogado. Então é possível. Então o gabarito da nossa questão aqui é a letra C, que está no quadro garantia de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Mais uma vez a gente observa que cobra-se, o que nós temos aqui como cobrança em relação ao Pacto de São José da Costa Rica é exatamente a literalidade do texto, o que nos interessa em relação a isso, tá bom? É isso aí.